Graça e paz. Estamos de volta pela graça de Deus e estamos chegando ao capítulo 8, onde vamos tratar do seguinte tema: responsabilidade e proteção espiritual. O nosso objetivo aqui é levar os homens a compreenderem que sua missão não é apenas prover e liderar no lar, mas também proteger espiritualmente sua família contra más influências para sua família. O nosso texto base se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Este versículo faz parte da exortação final do apóstolo Pedro aos cristãos que estavam enfrentando provações e perseguições. O tom é pastoral e urgente. Pedro os chama à sobriedade e à vigilância, atitudes fundamentais para quem deseja perseverar na fé em tempos de adversidade. Pedro reforça aqui a ideia de que o homem cristão é um guardião espiritual. Nós precisamos ser sóbrios em nossas decisões, vigilantes sobre o que nossa família consome e crê, e firme contra os ataques espirituais que ameaçam nossa esposa e filhos. O líder espiritual precisa agir com discernimento, sabendo que sua conduta e firmeza influenciam profundamente os demais. Quando nós vigiamos, nossa família aprende a vigiar. Quando resistimos, nossa casa aprende a resistir. E quando nos mantemos firmes na fé, nossa família encontra segurança em nosso exemplo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. Nesta passagem, o apóstolo Paulo conclui a carta aos Efésios com uma exortação solene. A vida cristã é uma batalha espiritual, não uma guerra física ou política, mas uma guerra invisível, profunda e contínua. Isso exige preparo, força espiritual e consciência do inimigo. O homem chamado a liderar espiritualmente sua casa precisa ser um guerreiro espiritual ativo. Isso não significa agir com agressividade, mas com autoridade espiritual. Ele se fortalece em Deus, ora pela proteção e crescimento de sua família, ensina seus filhos a vestirem a armadura de Deus e a reconhecerem o verdadeiro inimigo. Seu exemplo ensina os filhos a buscarem o Senhor em tempos de luta, a dependerem da palavra e a resistirem ao mal. A esposa encontra segurança ao vê-lo espiritualmente vigilante e firme. Assim, ele se torna um referencial de fé, coragem e dependência de Deus. Introdução. Vivemos tempos em que o conceito de proteção no lar tem sido reduzido ao cuidado físico, financeiro ou estrutural. Muitos homens se dedicam arduamente ao trabalho, garantindo o sustento e a segurança material de suas famílias, o que é necessário e digno. No entanto, um aspecto igualmente vital e muitas vezes negligenciado é a proteção espiritual do lar. A Bíblia nos revela que há uma realidade invisível e poderosa operando ao nosso redor, o mundo espiritual. E nesse campo, o homem é chamado a se posicionar como uma sentinela da sua casa. Deus não chamou o homem apenas para prover ou liderar, mas também para vigiar, orar e lutar espiritualmente por sua família. Isso inclui interceder por sua esposa e filhos, discernir os perigos espirituais que ameaçam o lar, como o relativismo, a imoralidade, a distração com o mundanismo, e manter a família firmada na palavra. O papel do homem como protetor espiritual é fundamental para que sua casa se mantenha firme diante das tempestades espirituais que assolam o mundo moderno. Ser um protetor espiritual não é uma tarefa para os que se escondem atrás de uma fé superficial, mas para aqueles que buscam revestir-se da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18.
que estão alertas como sentinelas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E que conduzem sua família à presença do Senhor com intencionalidade e perseverança. Um lar onde o homem assume essa responsabilidade é um lar mais seguro, não por estar isento de lutas, mas por estar debaixo da direção e da proteção de Deus. Portanto, esta aula é um chamado aos homens a se colocarem na brecha. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Como intercessores, líderes espirituais e guardiões do coração da família. O lar não é apenas um espaço de convívio, mas um campo espiritual que precisa ser cultivado com oração, vigiado com discernimento e defendido com fé. Exemplo bíblico. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, versículo 5. Jó foi um homem temente a Deus, íntegro, reto e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Vivendo no período patriarcal, antes da lei de Moisés, ele é um exemplo de fé, reverência profunda. Além de sua notável integridade diante de Deus e dos homens, Jó destacou-se como um pai espiritual responsável, comprometido com a vida e a santidade de sua família. Sua história nos apresenta uma figura que compreendia a importância da vigilância e da intercessão constante pelos seus. O versículo de Jó, capítulo 1, versículo 5, revela uma prática notável de Jó, que era interceder regularmente por seus filhos, mesmo sendo adultos, pois promoviam banquetes em suas próprias casas. Ele se preocupava com a possibilidade de que eles, ainda que em oculto, tivessem pecado no coração contra Deus. Isso nos ensina sobre a necessidade de, como pais e líderes dentro de nosso lar, e de termos discernimento espiritual, uma responsabilidade contínua mantendo uma intercessão constante e buscando a santificação da nossa casa. Jó é um modelo atemporal de um pai que não apenas crê em Deus, mas atua ativamente como protetor espiritual da sua casa. Em tempos de relativismo e distrações, Deus continua buscando homens que, como Jó, estejam dispostos a se levantar, a interceder e a santificar o ambiente familiar com temor e fé. Aplicações práticas. 1. Esteja atento às influências externas que entram no lar. Vivemos em um tempo em que a tecnologia, a mídia e a cultura popular têm acesso irrestrito à mente e ao coração dos membros da família, especialmente crianças e adolescentes. Como pais, não podemos fechar os olhos para os conteúdos que nossos filhos consomem nas redes sociais, nos jogos, nos filmes ou nas músicas. A vigilância espiritual começa com a observação atenta dessas influências. Isso não significa controlar tudo de forma rígida ou opressiva, mas sim estabelecer limites saudáveis, dialogar abertamente sobre o que é visto e ouvido, e oferecer alternativas que edifiquem espiritualmente. O homem de Deus é aquele que filtra o que entra em seu lar, protegendo sua família de mensagens que distorcem a verdade bíblica. 2. Ore diariamente pela sua família. Nome por nome. A intercessão não é uma prática religiosa apenas, mas um ato profundo de amor e responsabilidade espiritual. Orar pelos filhos e pela esposa com constância é uma maneira de colocá-los sob a cobertura de Deus. A oração deve ser específica, mencionando os nomes, os desafios, os sonhos e as lutas de cada um. Não se trata apenas de pedir bênçãos, mas de interceder por proteção, sabedoria, santidade e perseverança na fé. A oração do pai tem poder diante de Deus. Ela revela uma dependência sincera do Senhor e abre espaço para que Deus atue em áreas que estão além do nosso alcance humano. Homens espiritualmente vigilantes oram com intencionalidade e constância. 3. Desenvolva uma rotina espiritual no lar.
Muitos lares cristãos hoje sofrem espiritualmente não por falta de fé, mas por ausência de rotina espiritual, devocional, leitura bíblica, culto doméstico. A vida corrida, o excesso de compromissos e o cansaço têm roubado o altar da família. É necessário que o homem, como sacerdote do lar, estabeleça um tempo regular para buscar a Deus com sua família. Isso pode começar com poucos minutos de leitura bíblica e oração diária, evoluindo para momentos de louvor e partilha espiritual. Não é preciso ser teólogo, basta ser sincero, constante e dar o exemplo. A disciplina de buscar a Deus juntos fortalece os laços familiares e constrói uma fé sólida no coração dos filhos. Um lar que cultiva a presença de Deus resiste aos ataques do inimigo. 4. Ensine sua família a reconhecer os perigos espirituais e a resistir ao mal. Não basta proteger, é preciso ensinar a discernir. Os filhos precisam ser treinados desde cedo a reconhecer o certo e o errado, não apenas pela moral humana, mas pela verdade da palavra de Deus. Falar sobre pecado, tentação, engano espiritual, idolatria moderna, como a obsessão por status, sucesso ou aparência, é essencial. Ensine sua família a usar a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. A orar em meio à tentação e a confiar na palavra como guia. Assim como um soldado precisa de preparo antes da batalha, sua casa precisa de preparo espiritual para enfrentar os desafios do mundo. O pai que ensina a sua família a resistir ao mal está cumprindo sua missão de guardião da fé no lar. Perguntas para reflexão. Pergunta 1. Tenho sido vigilante no cuidado espiritual da minha casa? Orientação. A vigilância espiritual envolve sensibilidade ao que entra em seu lar, seja por meio de comportamentos, mídias ou atitudes. Ser vigilante é não se omitir diante dos perigos que ameaçam a fé da família. É preciso estar atento às sutilezas do inimigo e ser um guardião ativo da santidade do lar. Desafio semanal. Estabeleça um tempo diário para orar por proteção espiritual sobre sua família. Faça uma lista dos principais pontos de entrada: internet, amizades, entretenimento, conversas, e reflita se há algo que precisa ser ajustado. Pergunta 2. De que forma tenho me revestido da armadura de Deus na minha rotina como líder espiritual do lar? Orientação. A armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, representa atitudes e posturas espirituais que devem ser praticadas diariamente: verdade, justiça, fé, palavra, salvação, evangelho e oração. O homem de Deus deve estar revestido dessas virtudes ao lidar com os desafios da vida familiar. Desafio semanal. Durante 7 dias, medite em um elemento da armadura de Deus por dia e escreva uma oração pedindo que Deus fortaleça essa área em sua vida. Ao final da semana, compartilhe com sua esposa ou discipulador o que Deus te ensinou. Pergunta 3. Tenho sido proativo em perceber e combater ataques espirituais contra a minha família? Orientação. A proteção espiritual não é passiva. O homem cristão precisa ter discernimento e coragem para agir, corrigir rotas e interceder. Muitos lares desabam não por falta de amor, mas por falta de ação espiritual do líder do lar. A omissão também pode ser uma brecha. Desafio semanal. Converse com sua esposa, ou um filho mais velho, se for o caso, sobre as influências espirituais que têm afetado o lar. Comprometa-se a fazer algo concreto, remover um conteúdo nocivo, estabelecer um tempo devocional em família ou tomar uma decisão espiritual firme. Pergunta 4. Tenho intercedido pela vida espiritual da minha esposa e filhos? Orientação. Como Jó, o pai cristão é chamado a interceder ativamente pelos seus.
mesmo quando nada aparente está errado. A intercessão revela amor, responsabilidade e comunhão com Deus. Orar por sua família é mais do que um dever, é um ato de fé e zelo. Desafio semanal: separe uma manhã ou uma noite para interceder especificamente por cada membro da sua família. Um caderno para anotar suas orações e pedidos. Se possível, jejue nesse dia como forma de consagração. Conclusão: a vigilância espiritual não é uma escolha, mas uma necessidade. O mundo ao nosso redor está cada vez mais distante dos princípios de Deus, e como pais, precisamos estar alertas para os ataques invisíveis que tentam desestabilizar nossa casa. Como Jó, precisamos ser intercessores incansáveis, cobrindo nossas famílias com oração e buscando a proteção de Deus contra todas as influências malignas. Ser vigilante é estar atento a cada detalhe da vida familiar, desde as palavras que proferimos até os conteúdos que consumimos juntos. Ao nos levantarmos como guerreiros de oração e líderes espirituais, não só protegemos nossos lares, mas também preparamos nossas famílias para um futuro de fé sólida e inabalável. Louvado seja o nome de Deus! Estamos caminhando para o final deste livro. No nosso próximo encontro, estaremos tratando com o nosso penúltimo capítulo, que vai falar sobre a família que glorifica a Deus. Um abraço do irmão Michael a todos e que Deus abençoe, em nome de Jesus.